Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala é o Pastor Carlos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te colha neste momento, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor possa mover em cada lar, abençoar, Pai amado, esses casamentos, abençoar esta família, esses filhos, que o Senhor abençoe essas vidas, Pai, que estão neste momento acamadas, enfermas, que o Senhor possa trazer a cura, a libertação e a salvação sobre cada lar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? A todos que estão ligados com a gente aí, Deus continue abençoando. Nós vamos estar orando pela sua vida, porque o dever que nós temos de estar orando sempre, nunca esmorecer, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. A oração, ela tem muitos seus efeitos, nós precisamos estar orando em todo o tempo, meus irmãos, em todo o tempo. Precisamos crer, aleluia, que Jesus move o sobrenatural. Jesus, ele move a cada um de nós, porque Jesus diz: tudo que nós pedimos ao Pai em seu nome, meus irmãos, é o Senhor que intercede por nós, e nós precisamos acreditar. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. E nós precisamos crer que Deus é o Deus que move os caminhos, que abre as portas, que tira os impedimentos, que cura todas as nossas enfermidades. O Senhor cura todas as nossas enfermidades. Ela pode ser uma enfermidade espiritual, mas ela pode ser uma enfermidade física, mas o Senhor cura a enfermidade espiritual e Jesus também cura a enfermidade física. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas vezes as pessoas acham que a enfermidade é física e que não tem jeito. E eu digo, tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos crer, porque Deus faz o milagre. Amém? Glória a Deus. Vamos crer em todo momento. O que não podemos ter é preguiça. A preguiça, meus irmãos, nos afasta do propósito de Deus. Há uma preguiça para orar, há uma preguiça para ler a Bíblia. Preguiça. Falta de vontade. As pessoas têm até condições, mas elas não fazem. No livro de Provérbios diz, o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto. Há um leão lá fora, quer dizer, o preguiçoso, para não fazer nada, ele diz: há um leão lá fora, serei morto. Quer dizer, se nós analisarmos, o preguiçoso não quer ir lá fora por quê? Porque ele está com medo do leão? Então, não seria preguiça, seria medo. O preguiçoso, ele inventa o argumento do leão para não sair lá fora, para não enfrentar as situações da vida. E muitas vezes, meus irmãos, quantos de nós não criamos argumentos para não estarmos na presença de Deus? O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto. Nós estamos falando aqui do preguiçoso. Amém? Quer dizer, ele está tentando dizer que há um leão lá fora, ele vai ser morto. Ele está criando o argumento do medo. Mas aqui nós não estamos falando do medo, nós estamos falando da preguiça. A preguiça e tudo o que está acontecendo. E fica todo mundo impactado, meus irmãos, e nos dá preguiça. Preguiça! Você está dentro da sua casa. E por que você não ora? Por que você não medita na palavra de Deus? Por que você não se enche da palavra de Deus? Meus irmãos, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Criamos tantos argumentos. Hoje ainda até levava a palavra de Marta e Maria. Maria ali se colocou aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a falar. Mas Marta não. Marta estava totalmente atarefada e quase impediu ali Marta de ouvir a palavra, quando ela disse para Jesus se ele não se importava que ali Maria fosse ajudá-la. Nós vemos, meus irmãos, que Marta, em vez de realmente parar tudo o que estava fazendo e ficar junto com Maria para ouvir a palavra de Deus, ela criou o argumento que estava totalmente atarefada com as coisas da casa. E eu digo, quantos de nós temos que parar
e prestar atenção naquilo que Jesus está falando, e criamos argumento, como o preguiçoso. O preguiçoso cria o argumento do leão, para não sair lá fora, para não trabalhar. Quantos de nós não estamos criando argumento para não buscar a presença de Deus? Quantos homens a gente já passou, quantas vidas a gente já passou? Ah, pastor, eu não vou porque é minha esposa, eu não vou porque eu tenho um compromisso essa semana, eu não vou porque eu tenho que jogar bola, eu não vou porque realmente eu tenho que fazer academia. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós falamos e argumentamos tantas coisas, colocamos tanto empecilho no caminho, meus irmãos, mas nós vemos que os homens, nessas buscas fora do Senhor, eles estão buscando exatamente coisas erradas para a sua vida. Quantos preguiçosos deviam estar ali na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas a preguiça os leva aos meios de comunicação. Quantas pessoas deixam de ouvir a palavra para ali estar vendo um futebol ou vendo um filme, trocando exatamente aquilo que é sagrado, aquilo que é real, aquilo que vai alimentar a sua vida, aquilo que vai levar ele para a eternidade, sendo enganado por esse sistema do diabo, com esta plataforma maligna que atrai os homens e roubam eles de buscarem a palavra de Deus, para colocar eles nesta doutrina disfarçada, lunática, para os homens ficarem todos presos. E muitos estão desse jeito. Lá no livro de 2 Reis 4, nós vemos que o povo, no tempo de Eliseu, havia seca sobre a terra, havia uma fome sobre a terra. E naquele tempo se vendia uma cabeça de jumento por 8 ciclos de prata. Meus irmãos, uma cabeça de jumento era muito valiosa. Havia fome sobre a terra, havia muita fome sobre a terra. Mas a palavra de Deus não parava na boca dos profetas, aleluia. E Eliseu estava ali reunido com os seus servos, como diz em 2 Reis 4:38. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse a seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar erva e achou uma parreira brava e colheu, e dela enchendo a sua capa de colocitidas, e veio e cortou na panela do caldo, porque não sabia nem as conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém, ele disse: traze-me farinha, e deitou na panela, e disse: dai de comer ao povo, e já não havia mal nenhum na panela. Quando chega a luz, clareia tudo. É bom a luz, né, meus irmãos? A luz é tremendo. Às vezes a gente está no escuro, acende a luz. É como, às vezes nós estamos numa sala escura e nós não conseguimos ver o que tem dentro daquela sala escura. Às vezes aquela sala escura pode ter muita coisa surpresa e nós não conseguimos enxergar, porque estamos dentro de uma sala escura. Imagina você dentro de uma sala escura, não sabe o que tem. De repente, você acende a luz e você vê que aquela sala escura está cheio de ratos, de baratas, até de bichos peçonhentos. É do mesmo jeito que somos nós. Glória a Deus. Aproveitando a mensagem, é assim a nossa vida, meus irmãos. Quando não temos a luz da palavra de Deus dentro de nós, quando não conhecemos as Escrituras, estamos vivendo como um quarto escuro, meus irmãos. Mas quando o Senhor ilumina o nosso conhecimento, e quando nós conseguimos olhar para nós vemos quantas coisas ainda está nas nossas vidas que nós precisamos tirar, meus irmãos. Tem coisas peçonhentas dentro da nossa vida. Quanta ira,
quanta amargura que precisa ser tirada dentro da nossa alma, quanta coisa errada ainda precisa ser tirada dentro da nossa alma. Sim, é a palavra de Deus, meus irmãos, que ilumina, como a palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós precisamos ser iluminados pela palavra do Senhor. Mas voltando à mensagem aqui de Eliseu, amém, glória a Deus. Eu não posso muito porque às vezes eu estou pregando, eu saio de um lado, vou para o outro, volto, glória a Deus. Mas quando o Senhor tem que dar uma mensagem para que nós possamos entender, amém, eu sempre digo, nós precisamos às vezes ser usado por Deus como um clínico geral dentro do hospital. Amém? Um clínico geral, às vezes, ele tem que examinar cada paciente vai realmente receber um medicamento. E é desse jeito que Deus age na igreja, meu irmão. A mensagem, ela tem que alimentar a todos. Nós vemos que Jesus, naquele sermão do monte, aleluia, ele ficou por 3 dias ali pregando, meus irmãos, e a palavra estava sustentando todos aqueles que estavam ouvindo. Eles estavam sendo alimentados espiritualmente por 3 dias, meus irmãos. Imagina 3 dias no monte, meus irmãos. Aquelas pessoas todas ouvindo Jesus por 3 dias. 3 dias, meus irmãos. Não são 3 horas, são 3 dias. E nós vemos tremendo que a unção do Espírito, que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vemos que Jesus alimentou aquele povo, eles ficaram intertidos e alimentados espiritualmente pela palavra de Deus. Quando terminou, para eles não desfalecerem, Jesus fez a multiplicação ali dos 5 pãezinhos e 2 peixinhos e saciou a fome, meus irmãos, de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina quantas pessoas tinham ali. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui no meio de uma terra seca no qual Eliseu estava. Voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra. Havia uma grande fome naquela terra. E nós vemos que ele deu ordem para um servo buscar ali erva para colocar na panela para que alimentasse. Mas aquele homem, não conhecendo as ervas, ele pegou uma erva venenosa e colocou na panela. E ali aqueles homens comeram e disseram, há morte na panela, e não puderam comer. Meus irmãos, é tremendo, aleluia, que ali o profeta, ele orou e tirou o mal sobre aquela erva e todos comeram. É tremendo, meus irmãos, tremendo esta mensagem. Ali estavam aqueles homens reunidos, amém? A palavra diz que eles estavam ali na terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Eram todos homens realmente que estavam na presença de Deus, filhos de profetas, aleluia, estavam na sua presença. Mas a palavra diz, então um deles saiu ao campo e apanhou ervas e achou uma parreira brava. Meus irmãos, muitas vezes este é o problema. O problema quando nós trazemos um alimento errado para a nossa casa. O problema é quando alguém traz um alimento errado para dentro da igreja. Quando alguém traz um alimento exatamente que contamina a igreja. Esse é o maior problema que nós vivemos hoje. O maior problema que nós vivemos hoje, meus irmãos, é a parreira brava que está vindo de fora e está matando exatamente a igreja. Mas o Senhor tem nos levantado e levantado muitos homens de Deus para tomar cuidado com as doutrinas vãs. E nós precisamos perseverar, meus irmãos, e cuidado com todo vento de doutrina. Nós precisamos ter discernimento, como o apóstolo Paulo dizia, para tomar cuidado com todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina, meu irmão. Porque a doutrina errada, ela mata a nossa vida espiritual. E o diabo veio para trazer a doutrina errada, para nos deixar mortos espirituais, para nos deixar fora do foco, fora da direção. E nós acabamos realmente vivendo situações de termos discernimento, meus irmãos. Nós precisamos ter discernimento espiritual para discernirmos todas as coisas. Nós precisamos discernir as coisas espirituais, fazer como os de Bereia,
examinar todas as coisas, meus irmãos. Não podemos ser levados por todo vento de doutrina. Precisamos perseverar na doutrina de Cristo. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, aleluia, esse tem a Cristo e tem a Deus também. Nós precisamos estar envolvidos nesta doutrina. Quantas coisas erradas, meus irmãos, nós temos visto, porque a palavra do Senhor, ele diz, da prevaricação. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus, mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. 2 João 1,9. Olha que tremendo, meus irmãos. Nós temos que entender que uma doutrina é a doutrina santa. Nós não podemos ser levados por todo vento de doutrina, meus irmãos. Nós precisamos entender que, ainda que nós vivemos um mundo espiritual, um mundo sobrenatural, as coisas de Deus, ela confunde o homem natural, mas ela não confunde o homem espiritual. Porque o homem espiritual, meus irmãos, ele discerne todas as coisas. E nós precisamos discernir todas as coisas. Ali estava um homem que não conhecia as ervas. E ele foi lá e pegou uma erva brava. Quantas pessoas, meus irmãos, não têm tido discernimento espiritual e acaba se envolvendo com as coisas que não são uma doutrina de Jesus, que não perseveram. Nós vemos que a prevaricação, meus irmãos, hoje ela está muito grande. Prevaricar, no dicionário, quer dizer faltar ao dever, faltar por interesse, má fé, amém? Faltar ao dever do ofício. Quer dizer, a preguiça, ela nos leva a isso. A preguiça faz nós ficarmos devendo, faltar com o dever, faltar com o interesse, a má fé, meus irmãos. E nós precisamos viver de fé. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma determinação. Nós precisamos estar consolidados com o reino de Deus, meu irmão. Nós precisamos estar firmes, ser firmes e constantes na obra do Senhor. Há uma firmeza espiritual, meus irmãos. Nós precisamos ter um corpo ligados, unidos, fervorosos dentro de uma doutrina santa, perseverar em todo momento. Nós vemos que entre a perseverança e a prevaricação, elas são opostas. Será que você está prevaricando? Nós temos que olhar, será que eu estou prevaricando? Será que eu estou faltando com interesse na obra de Deus? Será que eu estou realmente com má fé? Meus irmãos, quando você não faz algo com fé, a própria palavra diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. O apóstolo Paulo fala, meus irmãos, fazer a coisa de qualquer jeito, meus irmãos, nós não podemos andar de qualquer jeito. Talvez ali estava Marta querendo correr atrás das coisas da sua casa, até preparando talvez uma situação para confortar Jesus. Jesus não queria conforto. Jesus estava ali exatamente para levar o reino de Deus, para que elas entendessem, tivessem discernimento. Jesus estava ali, meus irmãos. Nós precisamos entender que Jesus não quer que nós preparemos parede para ele, igreja, conforto, como diz, a casa de Deus tem que ter o melhor. Eu digo, Deus já tem o melhor, aleluia, porque Deus não habita em tabernáculos feitos por mãos humanas, meu irmão. Deus não habita em paredes, Deus não habita em bancos, Deus não habita em ar-condicionado, mas Deus habita exatamente em homens que realmente têm uma doutrina santa e vive. É nesses que Deus está habitando, meus irmãos. Nós precisamos parar de prevaricar. Sabe quando os homens prevaricam? Eles prevaricam quando eles levantam uma oferta no nome de Deus. Eles levantam uma oferta no nome de Deus. Olha, tragam todo o dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, para a casa do tesouro, para que não falte alimento. Olha, não vai faltar alimento para quem? Não vai faltar o alimento para os trabalhadores da seara. Não vai faltar alimento para os santos que têm necessidade. Aí eles prevaricam, porque pegam o dinheiro e gastam aonde? Aonde não
há necessidade. Gastam dinheiro não da edificação dos santos, não exatamente na necessidade dos santos, mas gastam dinheiro em prédios, em terreno, gastam dinheiro porque Deus tem que ter o melhor. Meus irmãos, Deus não está cobrando nada, aleluia, porque se nós pegarmos a igreja primitiva, meus irmãos, aonde estavam os templos da igreja primitiva? A maioria da igreja estava reunida nos lares, meus irmãos, por causa daquela opressão, daquela perseguição. Nós precisamos entender que ainda que muitos ali no começo, eles vendiam a sua propriedade, colocavam o dinheiro no pé dos apóstolos para que ninguém tivesse falta de nada. Que alimento que esse povo está buscando? Parreira brava? Parreira brava, meus irmãos. Mas quando há um homem de Deus, quando a unção de Deus está na vida dos homens santos, meus irmãos, aleluia, nós vamos ver que a igreja, ela sempre foi perseguida. A igreja vai ser sempre perseguida. Os homens de Deus sempre foram perseguidos e todos vão ser perseguidos. Se nós pegarmos o próprio profeta Eliseu, meus irmãos, quando ele revelava, quando o rei da Síria armava emboscada ao rei de Israel, e ele revelava tudo que o rei estava preparando, então nós vemos quantas situações, meus irmãos, esses homens de Deus passaram quando o rei da Síria ali deu ordem exatamente para cercar Eliseu com todo o exército, aleluia, e chegando de manhã, aquele exército todo rodeando, e o servo que não estava entendendo nada, mas o Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos ali do seu servo, e ele viu que era maior o exército de Deus que rodeava que o inimigo, porque maior é aquele que está conosco, é aquele que está aí, meus irmãos. Maior é aquele que está conosco, meus irmãos, do que aquele que está no mundo. Muito maior, meus irmãos. Muito maior é Deus do que todas as ameaças, meus irmãos. Maior é Deus na nossa vida. E eu digo, Deus está na nossa vida, Deus é maior. Havia morte na panela. Havia ali uma erva que ela tinha veneno. Aquela erva tinha veneno, meus irmãos, aqueles homens iam morrer, mas quando aquele homem orou, ele tirou o veneno. A oração tem muitos seus efeitos, porque a palavra diz, ainda que a gente coma alguma coisa mortífera, mal algum nos fará. Meus irmãos, nós precisamos viver pela fé, precisamos entender, aleluia. E o problema, meus irmãos, de sair lá fora e pegar qualquer coisa e depois voltar para dentro de casa. Aquele homem saiu e voltou. Ele voltou. Ele trouxe o que? O mal. Ele trouxe o mal. Eu digo, quantas situações na vida de cada um de nós, quantos homens ou mulheres acabam saindo fora da sua casa, meus irmãos, se envolvendo com situações erradas lá e trazendo o mal para dentro da sua casa. Trazendo o mal para dentro da sua casa. O envolvimento, o adultério, a prostituição acaba trazendo o mal para dentro do seu lar, a destruição. Meus irmãos, a influência, meus irmãos, dos filhos lá fora acabam trazendo o mal para dentro de casa. Quantos filhos se envolvem com a droga, com o roubo e acaba trazendo o mal para dentro de casa? Quantas situações, meus irmãos, nós precisamos estar orando para realmente neutralizar toda essa erva brava, essa erva maligna. Nós precisamos estar orando, meus irmãos, porque aquele homem de Deus orou, meus irmãos, e ele desfez exatamente o veneno daquela planta. Meus irmãos, nós precisamos estar orando para desfazer todas as ações malignas, meus irmãos, que tentam se levantar contra as nossas vidas. Talvez o mal esteja entrando na sua casa pela vida do seu filho, que começa a se envolver nas drogas, na prostituição, no roubo. Talvez o mal está entrando na vida do seu esposo, que começa a se envolver numa situação errada, ilícita, ou na sua esposa, ou talvez você está se envolvendo em alguma situação errada, trazendo o mal para dentro da sua casa.
fazendo alguma coisa ilícita, ganhando dinheiro com a mão enganosa, com a mão errada. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos vigiar em todo momento. Aleluia! Não podemos trazer nada que venha contaminar e trazer a morte para dentro da nossa casa, destruir a nossa família. Nós precisamos estar vigiando em todo momento, orando para quebrar todo este mal em nome de Jesus. Aleluia! E nós, como pastores, precisamos vigiar. Vigiar, meus irmãos, vigiar com as revelações que não são de Deus dentro da igreja. Precisamos estar realmente em todo momento vigiando contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo, meu irmão, ele afronta. O diabo, meu irmão, ele vem roubar de dentro exatamente da igreja, e nós precisamos vigiar com os lobos disfarçados de ovelha, meus irmãos. Os lobos disfarçados de ovelha, nós precisamos estar vigiando. Por isso que a palavra diz, o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está lá no livro de Provérbios. Quando nós desprezamos, meus irmãos, o conhecimento, nós estamos desprezando o temor. Então, nós não podemos deixar a preguiça levar nós a prevaricarmos. Por que as pessoas estão prevaricando, meus irmãos? Muitos estão prevaricando, talvez de má fé. Má fé, porque você conhece a verdade, mas você não está fazendo a verdade. Quantas pessoas estão dentro da igreja, conhecem a mensagem de Deus, conhecem a palavra de Deus, sabe que o adultério realmente é um pecado de morte, estão no pecado. Quantos irmãos eu já peguei no adultério e falei, irmão, você está no pecado de morte. Você precisa sair, se arrepender. Pastor, mas é difícil. É difícil. E eu digo, ele está prevaricando. Ele está prevaricando. Porque aquele que prevarica, meu irmão, a própria palavra diz, esse não tem a Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. Prevaricar. A mentira, quer dizer, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Tá aí, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E aí, está na prevaricação. Quantas situações, meu irmão, nós precisamos buscar com entendimento. O reino de Deus, meu irmão, você tem que ter sabedoria para buscar o reino de Deus. Se você não buscar o reino de Deus com sabedoria, com discernimento, precisamos buscar o reino de Deus com sabedoria, com discernimento. Olha, se nós pegarmos um homem que se chama Jó, nós vemos que Jó, ele foi provado. Nós vemos que Jó foi provado por Satanás. Satanás provou a Jó. Mas antes de Satanás tocar na vida de Jó, ele teve que pedir para Deus. Porque Satanás não podia tocar na vida de Jó, como nem Satanás não pode tocar na nossa vida se Deus não permitir. Se Deus não permitir, Satanás não pode tocar, porque Deus tem a soberania de todas as coisas. Nada se move neste mundo sem a permissão de Deus. Nada se move. Tudo que está acontecendo, há uma permissão de Deus, porque Deus é absoluto, soberania absoluta, para parar tudo, fazer de novo, desfazer todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas e soberano sobre todas as coisas. Mas Deus permitiu que Jó fosse tentado. E se nós pegarmos a história de Jó, que se resume em mais de 42 capítulos ali, meus irmãos, nós vamos ver que Jó ficou temente a Deus em todo momento. Ele ficou temente a Deus, aleluia, porque a sua vida dependia de Deus. A vida, mas ele também tentou se justificar de todas as maneiras. Meus irmãos, tem hora que a nossa justificativa não vai nos justificar. Estava lá o preguiçoso dizendo que ele não ia sair lá fora porque tinha um leão. Ele tentava justificar meios para não ir lá fora. Jó estava sendo provado, ele tentou se justificar de todas as maneiras, meus irmãos. E quantos de nós estamos tentando se justificar na nossa casa? O porquê? Você ainda não é uma pessoa cheia da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo.
Você vai se justificar de tudo quanto é tipo. Quantas pessoas você pensa, pastor, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, pastor, eu tenho minha casa, pastor, eu tenho isso, eu tenho meu negócio. Deus tem chamado os filhos para irem a bodas do Cordeiro. O Senhor mandou chamar cada um de nós para participarmos das bodas do Cordeiro. Mas muitos estão se dando por escusado. Eu comprei uma junta de boi, tenho que experimentar. Eu casei, eu comprei terras. Então nós vemos quantos estão na mesma situação. Deus está chamando, mas muitos estão dando por escusado. E eu digo, meu irmão, chegou o momento que Jó realmente reconhece. Tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescruzáveis e que eu não entendia. Nós vemos que aqui, na verdade, Deus queria falar com Jó. Deus queria dar conselho para Jó. Mas ele estava dizendo que ele estava obscurecendo esse conselho. Quer dizer, quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é esse que sem conhecimento quer impor, atrapalhar, embaraçar? Eu digo, às vezes é o marido, a esposa, é o pai, é o filho, é o amigo que quer se impor sem conhecimento de Deus, meus irmãos. Ele quer exatamente falar, não é bem assim as coisas de Deus, não é desse jeito, não. Faz do meu jeito, olha, eu já fui na igreja, não aconteceu nada, e esses pastores aí, meu irmão, é tudo ladrão de dinheiro. Quer dizer, o problema das pessoas é que elas querem obscurecer, atrapalhar. Esse é o papel do diabo, para que as pessoas não tenham um conselho de Deus. E cada um de nós é desse jeito. Deus quer falar com você, te aconselhar, usar homens de Deus, mulheres de Deus, mas nós estamos tentando nos justificar como o preguiçoso que tem um leão lá fora para encobrir o conselho. Meu irmão, nós nos justificamos para encobrir o conselho. Jó, chegou o momento que ele falou, quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Sem conhecimento nós queremos se justificar, sem conhecimento nós queremos argumentar, Deus está falando, mas nós queremos argumentar com as nossas razões. Porque o Senhor diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos, porque os caminhos do Senhor são muito mais altos, mas nós com os conselhos terrenos, que a nossa capacidade humana, meus irmãos, com os nossos argumentos, queremos argumentar para não buscar as coisas espirituais. Chega, Deus está falando, é tempo de se chegar a mim, é tempo de se encher da minha presença, porque o Senhor está tirando esta erva brava que entrou na sua vida. Deus está tirando a morte da panela. Deus está tirando este conselho que entrou no seu caminho para tirar a sua vida espiritual. O Senhor quer te encher exatamente da sabedoria, do discernimento, para que você tenha discernimento das coisas do Senhor. Porque o Senhor está movendo, o Senhor está dando conselho, aleluia, e o Senhor move, o Senhor diz que o princípio do temor é ter conhecimento de Deus. Esse é o princípio, aleluia, e nós não vamos deixar mais o nosso conselho, as nossas razões, o nosso entendimento encobrir o conselho do Senhor, porque os caminhos do Senhor são puros, os caminhos do Senhor são retos, porque Deus está movendo agora as coisas na tua vida. Deus está movendo agora. O Senhor diz, para de andar atrás das doutrinas vãs. Para de ser levado por todo o tempo de doutrina. Entra na minha doutrina. A doutrina do Senhor é a sua palavra. O Senhor diz, medita nos meus mandamentos para que vá bem em todos os seus caminhos, porque ela é luz para a sua vida, ela é exatamente cura para a sua alma, ela é cura para as suas feridas, porque Deus vai mover o milagre. Deus vai mover o milagre. Começa a andar com Deus, porque Deus vai mover coisas tremendas
tremenda na sua vida, porque Deus vai curar a sua casa, Deus vai curar o seu casamento. Aleluia, glória a Deus. É só tirar a barreira brava, é só tirar as coisas erradas que estão aí dentro da sua casa, porque Deus vai mover o milagre, Deus vai mover a cura. Louvado é o nome do Senhor. É Deus que move todas as coisas, aleluia. É o Senhor que te enche, é o Senhor que traz esta paz, este renovo. E o Senhor, aleluia, o Senhor diz: vamos orar para que o Senhor agora traga esta paz, esta cura, que haja cura dentro da sua casa, que haja cura no teu corpo, que haja modificação neste casamento, que tudo aquilo que estava amargo, tudo que estava trazendo morte dentro deste casamento, dentro da sua vida espiritual, na sua saúde, em nome de Jesus, agora haja vida, que haja luz, que haja cura na sua vida, que todo o mal saia em nome de Jesus agora, que Jesus te vivifica neste momento, que abre o seu entendimento, que traz o conselho da sabedoria e do discernimento, e o Senhor te enche, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Amém, glória a Deus, louvado seja o Deus da nossa vida. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique em paz, vai lá no mural, deixa um recado glorificando ao Senhor, não dê desculpa, amém? Não tem nenhum leão lá fora, amém? Glória a Deus. E o Senhor que nos guarda, estamos debaixo da destra do Senhor, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.